O que para você significa ser digno de seguir a Cristo? Jesus vai trazer para a gente, tanto em Marcos como em Lucas, características daquele que o segue. Então, se ajeita na cadeira, prepara o seu tererê e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Olá, nação parolinda! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais uma roda de parola inédita. Parola de número 182, a segunda dentro do novo tema Seguindo a Cristo. E meninos, pelo nosso script aqui, não da parola, mas dos temas, né? Nas próximas 10 parolas nós vamos falar a respeito então dessas características, ou principalmente, né, das atitudes daqueles que seguem a Cristo. Você vai perceber que em cada episódio que nós vamos trazer para vocês, um verbo ele vai estar em ênfase. Então, semana passada o verbo era nascendo. Nessa semana aqui, o verbo é negando. Então nós vamos pegar duas passagens, uma em Marcos, outra em Lucas. Nós vamos pegar, então, quando Jesus fala assim, aquele que quer me seguir, ele deve negar-se a si mesmo. Essa semana vai ser uma parola sensacional, eu tenho certeza. E aí, oráculo, bom ter você de volta, hein? Fala, Tutuco. E aí, 04, tudo bem? Obrigado, viu, Tutu? Que bom saber que vocês sentiram saudade, porque vendo vocês parolar na parola 181, não parecia, não, que vocês estavam com saudade. Eu tenho uma saudade muito especial do meu pastor Paulinho, viu? Meu pastor Paulinho. Na verdade, a gente sabe que quem fica causando contenda é o Mente Brilhante, na verdade, né? Aliás, se você for visitar o nosso site lá, o www.osparoleiros.com.br, você vai encontrar na seção Biografias um pouquinho a respeito da nossa vida. E você vai ver que no final da descrição da biografia do Mente Brilhante está escrito lá: e ele é o responsável pelas tretas nas parolas. Então, treta é sempre com o Mente Brilhante. Meninos, nós estamos aqui numa semana bastante especial. Afinal de contas, há poucos dias atrás nós tivemos a live de lançamento do primeiro curso da Escola Paroleira de Educação, onde nós lançamos o nosso primeiro curso, que é Introdução à Interpretação Bíblica. Se você não assistiu a live, então corre, tá aqui no nosso canal do YouTube, você vai poder assistir. Mas principalmente, se você quiser se inscrever nesse curso, você vai lá entrar em www.osparoleiros.com.br/escola. Lá você vai encontrar o link para você fazer a sua inscrição e poder então participar desse curso que é totalmente ministrado pelo nosso oráculo, nossa mente sábia nesse quarteto, aquele que tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e mais um monte de coisa aí que você pode imaginar dentro da questão de Bíblia, alguém com muita autoridade para poder te ajudar nessa jornada. Bom, já fizemos todas as nossas apresentações, já deixamos o pessoal com vontade de visitar o nosso site lá, mas vamos entrar então ao nosso assunto aqui principal, que é de fato a questão do negar-se a si mesmo. A gente percebeu que na semana passada a gente estava falando a respeito de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, e foi uma conversa assim extremamente, no meu ponto de vista, né, extremamente áspera, vamos dizer assim. Afinal de contas, Jesus fala assim: cara, você é mestre da lei e não consegue entender coisas elementares. Eu percebo que é como se uma venda estivesse, né, diante dos olhos de Nicodemos, que o impedisse de entender algumas coisas. Mas nessa semana aqui, na passagem que nós vamos trazer, Jesus ele traz uma revelação, no mínimo, que causa arrepios em muitas pessoas e, na grande maioria das vezes, causa esses arrepios pela falta de entendimento das Escrituras, ou, como o Paulinho gosta de falar, né, falta uma hermenêutica, né, falta uma exegese dentro das Escrituras,
Porque Jesus fala assim: aquele que não aborrece pai e mãe não é digno de mim. Aquele que não nega-se a si mesmo não é digno de mim. Afinal de contas, oráculo, Jesus está falando que a gente tem que aborrecer pai e mãe, mas eu tenho entendimento que isso não é no sentido literal, né? Fala pra gente o que significa, na verdade, esse aborrecer pai e mãe aí. Maravilha. Para explicar o que Jesus quer dizer, é necessário a gente entender a teologia do texto. Quando eu falo entender a teologia, eu estou querendo me referir a tudo aquilo que é construído através do contexto ao redor da passagem, né? E para entender a teologia do texto, existe uma ferramenta na teologia que se chama teologia sistemática, que é que basicamente, né, assim, bem rápido, é você ajuntar textos que tenham uma textualidade afim, né, textos que tenham uma redação parecida ou que tenham um sentido parecido, verificar se de fato estes sentidos, esses textos, eles falam sobre a mesma coisa, e aí sim você, a partir da gama de textos que você conseguir dentro de um determinado assunto, você estabelece aquilo que na teologia sistemática é chamado de doutrina, né? Você estabelece então uma afirmação daquilo que de fato a Bíblia quer dizer sobre o assunto. Se há teologia sistemática, se há essa sistematização de princípios bíblicos, dificilmente alguém vai acabar acreditando em algum momento que a Bíblia se contradiz, né? Porque, na verdade, o que a Bíblia faz é dizer sobre um assunto a mesma coisa de formas diferentes e, às vezes, de formas muito diferentes que chegam a parecer divergentes, né? No entanto, teologicamente, a Bíblia não se contradiz. Partimos desse princípio. Estabelecido isso, quando Jesus fala que não dá para seguir ele sem aborrecer pai, aborrecer mãe, ou até outro texto, né, de uma teologia parecida, quando ele fala assim: eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada, de forma que filhos rompam com os pais, pais rompam com os filhos. Você fala, meu, que é isso? Né? E aquele evangelho da paz, né, de Jesus, como é que fica? Vamos lá, Pedro explicou isso ali quando ele estava preso na fila da morte, no corredor da morte. Pedro escreve a sua primeira e a sua segunda epístola, e ali no primeiro capítulo de 1 Pedro, a partir do versículo 17, Pedro ele vai falar o seguinte: não foi pelos seus esforços que vocês foram salvos, mas vocês foram salvos pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E através deste sangue foi possível vocês romperem com o fútil procedimento ou com a fútil maneira de viver, dependendo da tradução, que vos foi legada pelos vossos pais, né? Do que Pedro está falando aqui? Pedro está dizendo o seguinte, que através do sangue de Jesus, aquilo que me foi outorgado de uma forma tradicional, aquilo que foi outorgado por tradição, aquilo que veio de família, e aqui eu não estou falando de maldição ou de bênção, eu estou falando de cultura, tá? Aquilo que veio outorgado por família, no final das contas, é o que há um rompimento através do sangue de Jesus. Vou dar um exemplo prático, tá? Que eu acho que fica mais fácil. Eu não nasci no evangelho, eu não nasci em um lar evangélico, né? Eu nasci em um lar de um sincretismo muito grande, né? Meu pai pendendo para o lado católico apostólico romano, não praticante, a minha mãe pendendo para esse catolicismo sincrético, né, que é muito forte nas regiões do Nordeste do Brasil, né, um catolicismo que acaba misturando
se misturando com religiões de matrizes afro, e no final das contas, e também não praticante, né? E no final das contas eu venho a nascer neste ambiente, né? Aos 14 anos de idade, eu me converti ao Evangelho. Então, de alguma forma, eu precisei romper com meu pai e com a minha mãe. Aí eu entendo aquilo que Jesus fala quando ele diz: eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. Ou seja, eu não vim trazer um acordo entre aquilo que diz respeito ao meu reino e aquilo que não diz respeito ao meu reino. Eu não vim trazer uma proposta de um macroecumenismo, de uma relação entre pontos de vista divergentes ao ponto de tentar se criar um cristianismo alternativo, uma fé alternativa que aponte para Jesus, mas aponte para tantas outras coisas. Jesus, ele quis dizer isso quando ele fala: eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. Ele quis dizer isso quando ele diz: olha, não dá para me seguir se você não aborrecer seu pai e sua mãe, né? Não dá para me seguir se você não estiver disposto a abrir mão de valores que te foram transmitidos. E note, nestes 3 exemplos textuais que nós colocamos, Arthur, né? Nos 3 exemplos textuais, pai e mãe é citado. Por que pai e mãe é citado? Porque pai e mãe são os responsáveis pela transmissão dos principais valores que um filho pode ter. Ao menos, teoricamente, é isso que a palavra fala, né? Então, a minha principal fonte de valores nesta terra, ela precisa ser renunciada naquilo que não diz respeito ao Evangelho, para que eu possa adotar o Evangelho puro e simples. Então é disso que Jesus está falando. A teologia do cristianismo, a teologia bíblica da renúncia para a vivência do cristianismo, ela vai partir desse pressuposto, né? Tanto que um dos textos que nós vamos trabalhar hoje, Marcos 8:34, Lucas 9, agora não lembro qual versículo, mas são textos 23, né? Lucas 9:23, são textos paralelos que vão dizer o seguinte: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Começa por aí. Né? O negar-se a si mesmo pressupõe negar toda essa construção prévia, né? Tudo aquilo que foi adquirido, assumido, tudo aquilo que foi enxertado de alguma forma, né? Ainda que tradicionalmente e ainda que pelas principais fontes de influência que até algum determinado momento tenham exercido na minha vida, para que eu possa, de alguma forma legítima, buscar o reino de Deus e a sua justiça, conforme diz Mateus 6,33. Buscar o reino não é sair correndo atrás de uma posição. A gente já falou aqui em outras parolas que o reino não é uma posição geográfica, mas é uma condição do coração, né? Você falou muito bem na última parola, Arthur, quando você toca nesse ponto, né, que não são atos religiosos que vão tornar alguém um discípulo, um cristão. Né? Billy Graham, ele dizia que o ser salvo não custa nada, mas ser discípulo custa tudo, né? Pressupondo esta realidade de renúncia. E aí na parola passada você falou o que de fato evidencia alguém como um cristão é um coração transformado, né? E a transformação do coração, basicamente, ela vai passar por este ponto de nós abandonarmos, inclusive, aquilo que foi legado a nós pelas nossas maiores influências nessa terra. Aí eu alcanço, só assim eu tenho condições de alcançar, melhor dizendo, a condição de reino de Deus sobre a minha vida. A condição de eu estar debaixo do Senhor como monarca sobre a minha vida. Né? Monarca, monoarquia, o governo de um só, né? A soberania de um só. Então eu só vou estar debaixo da soberania de Deus a partir do momento que não existem soberanias, né, entre aspas, que sejam divergentes e concorrentes aos valores do Evangelho. Por isso Jesus diz: eu vim aborrecer, eu vim para que aqueles que me seguem aborreçam pai e mãe, eu vim para que aqueles que me seguem entendam que eu trago espada e não trago paz, né? Não trago diálogo intermacro-religião,
né? Jesus ele vem deixar claro isso, ok? Acho que deu para entender, né? Não, show de bola. Inclusive, assim, eu levantei essa bola sobre negar pai e mãe, e aí muitos podem ter ficado confusos porque a gente está falando de Marcos e de Lucas, e esse texto de negar pai e mãe ele é posterior só a respeito do negar-se a si mesmo, né? Mas eu fiz questão de levantar essa bola, e aí eu vou passar isso para o Chan, porque é assim, Chan, quando Jesus fala que nós devemos negar a si mesmos, né, eu levantei essa questão do pai e mãe, por quê? Porque a gente sabe que a nossa construção de valores, a nossa construção de princípios, passa muito pela questão daquilo que a gente recebe em casa de pai e mãe. Né? Então, negar-se a si mesmo é, de certa forma, negar valores que você recebe da sua casa, recebe do seu pai, recebe da sua mãe. E o Paulinho trouxe essa questão do texto lá de 1 e 2 Pedro, né, a respeito da vã forma de viver dos nossos pais. 1 Pedro, né, a respeito de negar a forma vã de viver dos nossos pais. E aí eu queria jogar isso para você agora, Chan, para a gente falar um pouquinho sobre o negar-se a si mesmo. Foi importante a gente trazer essa construção de que tudo começa, né, com negar também, aborrecer, né, pai e mãe nesse sentido. Mas assim, trazendo essa construção do que a gente traz da nossa casa, traz das nossas gerações para trás, de trás para hoje, quais são as renúncias que nós fazemos hoje, por exemplo, atualmente, para a gente seguir a Cristo, Chan? Arthur, Chan, só um minuto. Segura a pergunta. Eu quero só fazer um destaque numa palavra que o Arthur... segura, não deixa soltar. Só fazer um destaque numa palavra que o Arthur destacou, né? Só fazer uma fala em cima dela, e que no final das contas eu acabei destacando. 1 Pedro, ele vai falar sobre a vã maneira de viver que vos foi legada pelos vossos pais. Não pela construção afetiva, não pelo carinho e não pelas coisas boas que os pais nos legaram. Tá? Então, o rompimento é daquilo que é vão, em outra tradução, daquilo que é fútil. Quando fala vão, fútil, está falando daquilo que não contribui para um propósito. Que propósito é esse? Se eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, aquilo que não contribui para colocar o reino em primeiro lugar, é disso que essa palavra está falando. É isso que precisa ser descartado. Não é rompimento relacional, senão não há cumprimento do 4º mandamento da lei de honrar pai e mãe. Tá? Então, só essa observação que eu queria fazer para complementar em cima da palavra que você colocou, Arthur. Deixa eu só aproveitar um pouquinho do que o Paulinho estava ministrando. A gente precisa pensar também como a cabeça deles pensava naquela época, né? Que eu acho que é a teologia que o Paulinho estava ensinando para a gente no início. E a gente sabe que o povo oriental, eles são mais radicais ou mais firmes com as suas religiões. Então, quando Jesus traz essa posição de pai e mãe, para nós já é algo que corta muito na carne, porque é algo muito próximo de nós. E para eles, sem dúvida nenhuma, todos os ensinos eram passados principalmente oralmente, né? Existia a Torá e tal, mas era muito forte a passagem oral. E aí eu acho que acaba ligando de alguma forma com Nicodemos, que a gente falou na semana passada, é necessário nascer de novo. Zero jogo, zero game, e começa aí novamente aí para você estar aprendendo aquilo que eu quero ensinar. Mas o que me chamou a atenção nesse texto de Jesus, onde ele fala para nós negar a nós mesmos, essa renúncia à nossa vontade, ao nosso querer, 3 pontos me chamaram muito a atenção. O primeiro é se alguém quiser. É uma decisão pessoal. Acho que começa por aí. Quem quer é uma decisão que você tem que estar em mente. Você tem que estar disposto a fazer isso. O segundo ponto, quando a gente vai ler os 3 textos, juntando os 3 textos, fazendo com que eles se completem de Mateus, de Lucas e de Marcos, a gente vai ver que eles tinham bem claro quem era Jesus. Porque um pouquinho antes, Jesus faz 2 perguntas para eles. Quem estão dizendo que eu sou? Alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou um dos profetas. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta a Jesus para eles: quem vocês dizem que eu sou?
né? Vocês que são mais próximos de mim, quem tu és? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta de Pedro para ele. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante é uma decisão pessoal. O segundo é quem é Jesus, né? E aí se a gente quiser voltar para esse ponto do cortar aí né, na carne dos relacionamentos, não o relacionamento em si, mas aquilo que foi ensinado, é só a gente olhar para um judeu tradicional e para um judeu messiânico. Aquele que aceitou a Jesus, ele vai sofrer mais, porque ele, a partir do momento que ele entende que Jesus era o Messias, o Cristo prometido por Deus, a família vai meio que colocando ele de lado. Ele começa a sofrer por isso, mas se ele não cortar, se ele não permitir que Jesus faça essa separação, ele uma hora vai acabar cedendo. Então, eu entendo que primeiro é uma decisão pessoal. O segundo, nós precisamos ter bem claro quem é Jesus, é nosso Senhor, é nosso Salvador, e ele nos trouxe de volta para um relacionamento com Deus. E o terceiro é entender o plano dele. Se a gente pegar esses textos, a gente vai ver que em dois deles, tanto de Mateus quanto de Marcos, Pedro vai falar, não, Senhor, o Senhor não vai. Jesus está explicando que era necessário ele ir para Jerusalém, que ele sofreria injustiça, que ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando ele começa a explicar o plano de Deus, que Deus tinha para ele, Pedro intervém e fala, não, de forma alguma, isso não vai acontecer contigo. E aí é aquela famosa frase, aparta-te de mim, Satanás, tal. Então a gente precisa também, no terceiro ponto, entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. Que ele é bom, que ele é agradável e que ele é perfeito. Então, essa parte da renúncia nossa é entender que aquilo que Deus tem é entender o que Deus tem para nós, e o que ele tem para nós é infinitamente melhor do que a gente pode pensar ou que a gente pode querer escrever. E aí a gente começa a renunciar. Então, a renúncia do eu, né? Eu tenho um chamado pastoral e eu não quero. Não, eu vou renunciar o eu não quero e vou viver o meu chamado pastoral. Vamos pegar a Bíblia. Paulo queria ir para a Ásia, para Betínia, né? Para Betínia, né? Se eu não me engano. E aí Deus queria que ele fosse para a Mesopotâmia. Ele abandona. Então ele tinha desejos legítimos dentro do Evangelho, só que não era a vontade de Deus para aquele momento. A vontade de Deus para aquele momento, dentro do Evangelho, é que ele fosse para o outro lado. Então a gente vai ter que renunciar à nossa carne, nosso querer, e mesmo dentro do Evangelho, mesmo eu querendo fazer, de repente, tudo que está todo mundo fazendo, Deus fala assim, não, o plano que eu tenho para você, querido, é outro. Ó, o plano que eu tenho para você, Ezequiel, é profetizar no cativeiro. O plano que eu tenho para você, Jeremias, é profetizar um pouquinho antes de ir para o cativeiro. Né? Então, Deus tem um plano para cada um de nós. E esse renunciar, tomar essa decisão de seguir ao Senhor, de abandonar a nossa vontade para fazer a vontade dele, inclui completamente seguir o plano que ele destinou para cada um de nós. Então, alguns serão para apóstolos, outros pastores, profetas, evangelistas, mestres, né? Mas cada um tem um chamado e tem que seguir aquele plano que Deus tem. Então, muitas vezes nós não queremos, porque a nossa carne grita para outras coisas, mas o melhor, o perfeito, o agradável é fazer a vontade de Deus. Eu acho bacana que a gente está fazendo uma construção, e eu acredito que vai ser assim até o final dessa série, né? Semana passada, se a gente pudesse puxar uma característica, seria arrependimento. Nessa semana aqui, eu estou vendo que a nossa conversa está indo para submissão. Quando a gente fala a respeito de negar-se, né, não é aquilo que o Sean falou, né, não é você se anular ou vou dizer que você não tem uma identidade. Não, muito pelo contrário. É ter uma clara consciência de que a nossa natureza vai sempre pender para o erro. Nossa natureza sempre vai pender para o erro. Então a gente primeiro precisa reconhecer que nós precisamos, que a nossa natureza pende para o erro, que a gente precisa de um arrependimento e que nós precisamos pegar essa energia, essa vontade que nós temos e submetê-la a Cristo. Então eu acredito que a palavra aqui dessa primeira parte é submissão. Negar-se a si mesmo não é se anular, é se submeter à vontade de Deus.
e entender que aquilo que precisa ser negado dentro de nós não são muitas vezes os seus sonhos, né? Tem coisas que não são erradas, que são certas, mas anular a nossa parte pecaminosa, né? Negar a nossa tendência ao pecado, esse deve ser o nosso primeiro esforço. Quando a gente submete a nossa natureza ao senhorio de Cristo, nós começamos a nos transformar de dentro para fora e não só de fora para dentro. Mas uma das coisas que eu queria pontuar aqui rapidamente para a gente chegar ao final desse bloco aqui é que é uma coisa legal, gente, porque assim, ó, semana passada no segundo bloco a gente conversou sobre a dificuldade que o mundo tem de entender o nascer de novo, né? E por quê? Porque o mundo tem essa visão de que a gente é só vitória, a gente é só conquista, a gente é só realização de sonho. E eu vejo muitas vezes o Evangelho ele sendo pregado dessa forma, né? O Evangelho se torna uma forma para você realizar os seus sonhos, para você ser um campeão, ser um vencedor, né? O Evangelho se tornou uma ferramenta de conquista. Mas olha só que coisa interessante, né? Jesus está dando duas mensagens claras para a gente nessas duas primeiras parolas. A primeira mensagem é: para você me seguir, você vai ter que morrer. E a segunda mensagem que ele está dizendo assim: olha, se você quiser me seguir, você vai ter que se submeter. São duas coisas que são inaceitáveis na maioria das vezes, mas é exatamente isso que o Evangelho prega. Que a gente precisa morrer para as coisas desse mundo e que a gente precisa se submeter à vontade de Cristo. Meninos, vamos fazer uma pausa nessa primeira parte aqui da conversa que está muito bacana, mas na segunda parte, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade nesse texto falando a respeito do que significa carregar a cruz. Então, ó, segue a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, já assina o nosso canal, ativa a sinetinha para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente posta. A gente posta vídeo novo todas as terças e quintas-feiras. Agora, se você gosta do formato de podcast, os Paroleiros também estão disponíveis nas maiores plataformas de streaming da internet. Pode escolher o Spotify, o Deezer, a Amazon Music, o Apple Music, Google Podcasts, aonde tiver canal de podcast, os Paroleiros vão estar lá. Então já deixa o seu joinha aqui, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.